Uma ponte extremamente reforçada e defendida não foi páreo para o serviço secreto ucraniano. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 8 de outubro de 2022, os ucranianos fizeram o que parecia impossível: atingir a principal ligação entre a Rússia e a Península da Crimeia no dia seguinte ao aniversário do Putin. A ponte da Crimeia e a ocupação da Crimeia em si são as grandes conquistas do Putin em seu governo e foram duramente atingidas. Muito mais do que um recado para o ditador criminoso de guerra russo, a ação ucraniana mostrou a inventividade e a capacidade dos ucranianos e irá ainda prejudicar por muitos meses a logística de guerra russa. A poderosa explosão destruiu completamente 3 segmentos da pista automotiva em direção à Crimeia, danificou levemente a pista em sentido contrário e ainda causou um grande incêndio de proporções na linha férrea próxima, levando ao enfraquecimento da viga de metal e impedindo seu uso deste importante modal de transporte russo. Às 6 horas da manhã, no horário local, pouco depois da meia-noite aqui no Brasil, um caminhão iniciou o percurso da Rússia para a Crimeia, explodindo por volta das 6 horas e 3 minutos, pouco antes de passar pelo vão central da ponte. A explosão foi captada como um clarão enorme na câmara de vigilância da ponte e uma enorme bola de fogo, que incluiu o particulado incendiário, e se levantou causando o incêndio nos vagões-tanque do trem que parecia parado na linha férrea. Algumas pessoas suspeitaram que a explosão poderia ter sido causada por explosivos colocados na própria ponte, ou por um barco que estivesse passando abaixo, mas isso foi descartado ao se ver a parte inferior das seções sem nenhuma marca. Outra possibilidade seria um míssil ou foguete, mas essa opção também parece pouco provável, posto que os ucranianos, a princípio, não possuem mísseis com este alcance e seriam necessários vários deles para causar uma explosão deste tamanho. Mesmo que, por hipótese, os ucranianos tivessem acesso ao ATACMS, o foguete para HIMARS com capacidade de atingir até 300 km de distância e que, portanto, colocaria a ponte no raio de ação, a carga máxima desse foguete é 220 kg de explosivo, enquanto estima-se a explosão usou entre 1 e 2 toneladas de explosivo, mais acelerante, mais material incendiário. Investigações futuras, lógico, podem mudar esta conclusão, mas me parece claro que o ataque foi mesmo feito com o caminhão. No dia 12 de outubro, a Rússia liberou uma investigação feita por eles sobre o que teria sido o ataque, e que levou à prisão de 8 pessoas suspeitas. A investigação é suspeita como tudo vindo da Rússia. Deve-se lembrar que sequer temos certeza sobre o ataque ter sido causado pelo caminhão, muito menos dessa investigação ter sido feita de forma válida. Eles valorizaram muito dar uma resposta rápida, o que pode ter levado a prender as primeiras 8 pessoas que apareceram pela frente só para satisfazer o Putin. Mas, como ucranianos não vão divulgar a versão deles do feito, pelo menos não tão cedo, a história parece bater, parece ser a verdade. Segundo os russos, no início de agosto, uma carga supostamente de plástico ABS, um tipo de plástico muito comum em acabamento de imóveis, teria saído de Odessa, cidade ucraniana, em direção a uma empresa chamada Baltex Capital, registrada no Panamá, mas que tem um escritório na Bulgária. Os containers tinham toda a indicação supostamente de fabricação chinesa, aprovada pela comunidade europeia, e estavam lacrados, impossibilitando ver o que tinha no interior. Na cidade de Burgas, na Bulgária, a carga teria atravessado o Mar Negro em direção a Poti, na Geórgia, onde chegou no dia 26 de setembro. Dali, a carga foi enviada para Yerevan, na Armênia, em um outro caminhão. Nesse trajeto, a carga teria sido fotografada em um depósito em Yerevan e radiografada também na alfândega em um terceiro caminhão. Por que a carga foi para a Armênia? Porque a Rússia e a Armênia têm um acordo de livre trânsito de mercadorias. Os ucranianos certamente imaginaram que seria mais fácil entrar primeiro com a carga na Armênia, fazer toda a checagem lá e de lá enviar o caminhão para a Rússia, posto que, como a carga estava vindo da Armênia, não haveria necessidade de uma nova checagem na fronteira russa. No dia 1º de outubro, a carga foi enviada em outro caminhão da Armênia para Armavir, no sul da Rússia. Ali a carga foi descarregada do caminhão em um depósito de uma empresa pertencente a um ucraniano,
que mora há muito tempo na Rússia. Porém, não está claro se esse ucraniano sabia do conteúdo que estava ali. Estariam provavelmente fazendo um favor a um amigo. A carga chegou no armazém no dia 6 de outubro e foi descarregada ali, onde passou uma noite no pátio da empresa. No mesmo dia 6, uma pessoa que se identificou apenas como Oleg entrou num sistema chamado Atsu, uma espécie de Uber para cargas que tem lá na Rússia, em que qualquer pessoa pode lançar um pedido de frete de um lugar para outro e os caminhoneiros disponíveis aceitam esses pedidos e fazem o frete. O pedido era para coleta da carga no armazém em Armavir e entrega numa empresa em Simferopol, na Crimeia. A empresa era falsa, o endereço não existia, mas o caminhoneiro que pegou o serviço, Mahir Yusubov, não sabia disso. Pela encomenda, ele deveria entregar o conteúdo no dia 7 de outubro, o dia do aniversário do Putin, e teria que passar pela ponte da Crimeia neste dia. Mas o caminhoneiro resolveu descansar antes de fazer a entrega, dormiu à noite e só entrou na ponte da Crimeia no dia 8 pela manhã cedo. Chegou bem às 6 horas na inspeção da ponte e a explosão, como já falamos, aconteceu às 6h03. A hipótese levantada aqui é que a carga não era a indicada, não era o plástico ABS, de fato eram explosivos e material particulado incendiário com acionamento remoto, disfarçado em containers muito normais e não suspeitos. O caminhão foi inspecionado na entrada da ponte, mas mais uma vez não viram nada de estranho ali. O caminhoneiro foi, evidentemente, uma triste vítima, efeito colateral da invasão russa. Felizmente, como ele mudou o horário, houve poucas outras vítimas entre os usuários da ponte, pois a ponte estava vazia naquele momento. Se tivesse mantido o cronograma original, poderiam haver mais efeitos colaterais. Importante notar que, ao contrário dos bombardeios russos indiscriminados a civis, que não tinham nenhum objetivo militar, visavam apenas destruir a infraestrutura civil da Ucrânia, o ataque à ponte da Crimeia era um objetivo militar válido, e os civis, nesse caso, são reconhecidos como efeito colateral da guerra. A Rússia usa a ponte da Crimeia regularmente para abastecer suas tropas no sul da Ucrânia e na península da Crimeia também. Algumas pessoas inferem também que o ponto da explosão estaria errado. Talvez o caminhão pretendesse explodir no vão central, que seria muito mais difícil de reparar do que as pistas automotivas onde aconteceu a explosão. Se a explosão tivesse acontecido poucos segundos depois, o caminhão já estaria no vão central. Porém, outros alegam que a explosão naquele ponto foi a mais destrutiva possível, posto que o vão central é muito mais reforçado e poderia não ser danificado como foram as pistas. Além disso, a explosão ali causou um incêndio no trem de combustível que estava próximo, danificando também a linha férrea. Como a ponte para trens é diferente da ponte para carros, a explosão no vão central não afetaria os trens, que são muito usados pela logística russa. De qualquer forma, embora os russos tenham se esforçado para dizer que nada foi afetado e que a ponte será rapidamente reaberta, só recentemente, no dia 10 de novembro, o primeiro segmento da ponte rodoviária foi substituído. A previsão é que a ponte rodoviária só esteja totalmente recuperada em algum ponto do início do ano que vem, e a ponte ferroviária pode levar ainda mais tempo. De qualquer forma, a disrupção da logística russa já deixou claro o ganho ucraniano. A saída da margem direita do rio Dnipro e da cidade de Kherson, liberada no dia 11 de novembro, já é resultado da pressão logística criada pela Ucrânia nas pontes sobre o rio Dnipro e também sobre a ponte da Crimeia. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Talvez os russos consigam recuperar a ponte da Crimeia a tempo de ainda usá-la nessa guerra, mas novamente sempre terão que reconhecer que os ucranianos têm a capacidade de atingir alvos dessa forma. Nunca mais poderão contar 100% com ela, e ao final da guerra, quando a Ucrânia reocupar a Crimeia, a ponte provavelmente será fechada de qualquer forma. A visão libertária aqui é bastante simples. Não crie benfeitorias em terreno invadido de outras pessoas. O dono legítimo do terreno terá direito a retaliar, inclusive com a destruição da dita benfeitoria, e ainda pode cobrar de você o custo dessa demolição da benfeitoria entre os custos de reparação. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Peter Turguniev, revisado por O Historiador e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone para curtir abaixo e compartilhe o mesmo na sua rede social. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!